Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, né? E gostaria de dizer para os irmãos que é com muita alegria, né, que estou aqui nessa noite, dando sequência, né, ao trabalho que já desenvolvo há muitos anos na doutrina espírita, não é? Aqui no Centro Espírita Jesus, casa na qual eu sou trabalhadora, e muitas outras casas que também trabalho como expositora visitante, enfim, nessa tarefa tão bonita, não é? Que é a divulgação da doutrina espírita, né? E o auxílio mútuo na transformação moral dos irmãos. Eu escolhi para essa noite de hoje, meus irmãos, o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo é o menor capítulo que nós temos no Evangelho. E nele não há instruções dos Espíritos. Allan Kardec pontuou este capítulo inteiramente, né? Ao mesmo passo que ele é um capítulo muito pequeno, eu tenho ele como um capítulo assim, ó, de uma grandiosidade muito forte, né? Ele é muito pontual. Eu acho que ele pode nos trazer reflexões muito importantes para a nossa jornada aqui na Terra, né? Bom, então assim, olha, ele vai falar, né, sobre o casamento, né? Não separeis o que Deus juntou. Vai nos falar do divórcio, né, das leis terrenas, e também nós podemos fazer uma analogia deste capítulo com relação à nossa união com a espiritualidade. Mas, afinal de contas, meus irmãos, por que a gente casa nesta terra? Por que será que a gente tem tanta necessidade ainda, sejamos nós jovens, adolescentes, adultos, às vezes até, né, idosos, nós temos ainda essa necessidade tão grande de nos unirmos a alguém, né, de compartilharmos a nossa vida com alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Isso é uma questão muito frequente assim na nossa existência. Então, essa é uma reflexão, né, que é importante a gente fazer para começar, né, essa nossa conversa da noite. Na época de Jesus, na época que ele esteve aqui na Terra, o casamento era a união de casas, ou seja, a união de patrimônio. E hoje em dia, estamos no ano de 2025, quais são os motivos que nos levam a casar com alguém? Será que ainda é o mesmo motivo da época de Jesus, a união de casas? Será que nós casamos para termos ao nosso lado uma pessoa bonita, agradável? Será que nós casamos para mantermos relações de sexo sempre com a mesma pessoa, para termos status, né, patrimônio, sobrenome? Mas, afinal de contas, por que a gente casa? À luz da doutrina espírita, nós casamos para evoluir. Nós nos unimos nesta terra a outro espírito para nos ajudarmos mutuamente e vencermos, né, unidos as provas, as dificuldades terrenas, um ajudando o outro, né, se transformando moralmente pouco a pouco, né? Então, esse é o grande móvel, né, das uniões. Bom, mas nem todos nós, né, de nós que estamos reencarnados, temos ainda essa consciência, né? E muitos ainda se casam por esses outros motivos, né, que eu elenquei anteriormente. Por isso é que a gente vê, né, tantas uniões que com a mesma velocidade com que iniciaram, terminam, né? Ah, casou, já separou, né? Bom, o que a doutrina espírita nos diz com relação ao divórcio, né? O que este capítulo está querendo nos dizer? Não separeis o que Deus juntou. Está querendo nos dizer que as circunstâncias terrenas não separem o que Deus uniu. Porque, às vezes, meus irmãos, o que a gente tem de mais frequente nas uniões terrenas são a impaciência, a falta de compreensão, a ausência de companheirismo, né? Às vezes, a gente está tão submerso neste mundo terreno que a gente se esquece que aquele que está do nosso lado, o companheiro, a companheira, aquele também é espírito. E que se eu sofro enquanto espírito em reconstrução,
ele também sofre, também tem as suas dúvidas, enfrenta as suas dificuldades, tem os dias que não são tão bons quanto se gostaria, não é? Então, muitas das vezes, a falta desta compreensão, as tribulações terrenas nos remetem, né, ao término, né, destas uniões. A doutrina espírita, de modo nenhum, é contra, né, o divórcio, assim como lá na época de Jesus também já havia, não é, o divórcio. A doutrina espírita nos orienta, né, brilhantemente, que fora da caridade não há salvação. Então, não é? Nós não devemos nos submeter, né, aos relacionamentos conflituosos que nos retiram o sossego, nos trazem perturbações. Não, né? A caridade começa com a gente mesmo, né? Nós somos tutelados efetivamente por duas leis, né? As leis terrenas e as leis divinas, né? Então, as leis terrenas, conforme vai dizer nesse capítulo, são aquelas leis que mudam, né, de acordo com o tempo e com o espaço, né, que elas se destinam, né? Então, elas vão mudando, a vida em sociedade vai evoluindo, vai se transformando, e a lei precisa, né, tutelar as situações terrenas, não é? Tanto que, por exemplo, no Brasil, a lei do divórcio é de 1977. Antes nós não tínhamos divórcio, nós tínhamos a figura jurídica do desquite, né? Com o passar do tempo, com a necessidade, né, da sociedade de se tutelar essas circunstâncias, então tivemos a lei do divórcio, né, que nos trouxe então aí as separações, né, depois as conversões, né, de separações judiciais em divórcios, né, e hoje nós temos então a figura jurídica do divórcio,